programa de rádio Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Se você quiser participar, você pode mandar, é a Rádio América AM 750, você pode enviar sugestões através do e-mail atendimento@facoparte.com.br ou os telefones que estão aí no seu monitor, você pode anotar 3319-6111 ou 3209-3559. Você pode participar do nosso programa, que é o programa Faço Parte da Rádio América, não é o nosso. Nosso programa agora, Questões de Fé, o telefone é 3209-0120, não é o mesmo, 0120, 3209-0120, prefixo Belo Horizonte 31 ou e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora a atração musical, vocês já vão conferir do grupo Sonata com a música A Thousand Years de Christina Perri. Vamos conferir. Colors and promises
bonito, turma boa. Bom, agora nós vamos começar sobre os jovens da exortação apostólica, que corresponde ao número 105, parágrafo 105, parágrafo 106. Primeira coisa, o que Papa Francisco fala na exortação apostólica sobre os jovens? Primeiro ele fala para os adultos, em relação aos jovens, que os adultos precisam ter paciência quando se relacionarem com os jovens. Eu estava pensando, olha que coisa interessante, né? Quando a pessoa fica velha, ela tem muita experiência, mas aí se diz que esta pessoa, ela já não tem mais ideias criativas, já está ultrapassada nas suas ideias. É o que se diz, há exceções. Para os que estão começando, para os jovens ainda no início, né, o que se diz é que eles estão inexperientes e, portanto, têm ideias mirabolantes, utópicas, que não têm muita possibilidade de serem viáveis. Então, nós estamos aí lidando com duas coisas, dois extremos que precisam ser harmonizados. De fato, pode acontecer de você, quando jovem está começando, você tem ideias assim maravilhosas, mas que na prática, no dia a dia, na realidade, não funcionam. Aí o diálogo é muito importante. O diálogo entre a pessoa experiente e entre a pessoa que está começando. O experiente, ele poder aproveitar a criatividade de quem está começando, e o que está começando a aproveitar a experiência. Então, por exemplo, apresenta um projeto, aí o cheio de novidades, etc. Quem já andou bastante na vida, já está empoeirado pela caminhada das estradas, ele fala, olha, isso tem grandes chances de não funcionar por causa disso. Mas a ideia é interessante. Esse diálogo é que o Papa, eu acredito, o Papa fala desta paciência. Agora nós vamos chamar um VT, que é o do Weider Ferreira Silva, que é professor de filosofia, participa da adoração perpétua no Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem há mais ou menos 6 anos. Ele vai falar da participação dele, como também dos jovens, nesta atividade da adoração perpétua na Boa Viagem. Vamos conferir. Aqui na adoração, nós fazemos a opção por uma noite que seja mais conveniente à nossa rotina, então eu fiz a opção pela noite 11 inicialmente. É interessante perceber como, dentro de uma obra tão antiga, tão tradicional já, de 78 anos de adoração, o Espírito Santo vai conduzindo novas maneiras, né? de adoração, de funcionamento, de revitalização desta obra que é tão importante para a cidade de Belo Horizonte. Mas falando dessa força jovem que tem chegado na adoração, tem acontecido justamente o que aconteceu comigo. Nós não temos condições, às vezes, de assumirmos, como é tradicionalmente pedido, uma noite, por exemplo, como contei, da noite 11, que inicialmente eu assumi o compromisso. Porém, eu tinha condições de vir todos os dias depois da faculdade, às 11h30, e pernoitar. Assim tem acontecido com vários jovens. Desta forma, alguns jovens de outras paróquias aqui de Belo Horizonte começaram um movimento chamado Amigos Adoradores, que não é algo separado da adoração. Pelo contrário, é algo que surgiu dentro da obra já tradicional da adoração e que a mesma obra acolhe de braços abertos. Bom, nós estamos então vendo aqui, acabamos de falar da exortação apostólica sobre os parágrafos 105, 106, e aí já temos uma demonstração da presença dos jovens na vida da igreja. Mas o Papa fala de maneira um pouco mais ampla também, não só em uma ou outra atividade, mas os jovens são chamados a participar de toda a vida da igreja, inclusive na tomada de decisões. Mas o próprio parágrafo 105 fala que tem que ter essa mistura, esse diálogo entre jovens, adultos e assim por diante,
para que haja uma serenidade nas decisões, nas reflexões e assim por diante. A outra coisa que ele fala, já mais no parágrafo 106, é sobre a estabilidade dos jovens. Ele diz que nos dias de hoje, a dificuldade das novas gerações de se manterem estáveis em qualquer atividade, esta tendência é muito menor, ou seja, é difícil do que há mais tempo atrás. Há 40, 50 anos atrás, havia grupos que permaneciam naquilo ali durante toda a sua adolescência e juventude, nos seus mesmos ideais, nos seus mesmos grupos, etc. Hoje, o pessoal já muda com muita facilidade. Começa uma coisa, ali fica 6 meses, depois passa para outra ou afasta. A gente vê, por exemplo, nas paróquias, a questão da crisma, né? Até uma historinha que uma vez Dom Décio contou, de que um padre estava muito preocupado com os pombos. A igreja estava cheia de pombos e os pombos não saíam, eles faziam campanha, porque você sabe que não pode matar pombo, né? É proibido por lei. Então tem que espantar, tem que fechar a janela, etc. Mas os pombos sempre achavam uma coisa e ficavam na igreja. Aí ele falou isso com o bispo falou com o padre assim: crisma os pombos, eles vão todos embora. É uma maneira piadística de falar que muitas vezes as pessoas ficam na preparação para a crisma durante um ano, depois da crisma se vão embora. Eu não posso reclamar, até porque grande parte, 90% das pessoas que são crismadas, não são muitos, mas permanecem, não só em grupos, mas permanecem na vida eclesial. Muito bem, vamos continuar falando sobre os jovens, uma outra dificuldade que é a tendência à militância, que é, de um lado, positivo e de outro lado tem dificuldades também. Voltamos daqui a pouco.